O que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde ele esteve nesse período? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João convergem em relatar os eventos cruciais que transcorreram. Após aproximadamente 6 horas de agonia na cruz, Jesus, no momento derradeiro, pronunciou as palavras eternas: Tetelestai. Está consumado, em português, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Em seguida, num gesto de profunda entrega, inclinou sua cabeça e entregou seu espírito. Esses momentos transcendem o plano terreno, marcando um ponto crucial na narrativa da redenção, onde a morte de Jesus desencadeia um significado transformador que ecoaria através dos tempos. Como sabemos, o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha nenhum pecado. Logo, ele não poderia morrer. Ele disse: Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, versículos 17 e 18. A Bíblia relata que o corpo de Jesus permaneceu na cruz por apenas um curto período, antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um devoto seguidor. 3 dias depois, seu corpo glorificado e espírito foram reunidos, culminando em sua ressurreição dentre os mortos. Após esse extraordinário evento, Jesus se revelou inicialmente a Maria Madalena e, posteriormente, para os seus discípulos. Sua ressurreição representa não apenas a vitória sobre a morte, mas também a confirmação de sua divindade. Num último ato antes de sua ascensão, ele subiu para os céus, deixando um legado que transcende as fronteiras temporais e espirituais. Mas voltando ao paradeiro de Jesus durante os 3 dias após a sua morte, podemos compreender esse período crucial através de algumas revelações esclarecedoras sobre esse tema, como a conversa de Jesus com um dos ladrões na cruz. Essa é uma das passagens mais reveladoras sobre esse tema. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado entre 2 criminosos, e um deles solicitou a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, conforme registrado em Lucas 23, versículo 42. A resposta de Jesus a isso foi: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso sugere que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Essa conclusão é coerente, uma vez que, em seu último suspiro, Jesus confiou seu espírito nas mãos de Deus, indicando um destino de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. No entanto, há outro relato intrigante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículo 18 a 20. Este trecho destaca que Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, que em tempos passados foram rebeldes. Essa passagem pode ser interpretada de 2 maneiras. Em primeiro lugar, sugere que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou ao Hades e proclamou alguma mensagem para os espíritos que estavam aprisionados lá. Nesta perspectiva, os espíritos para os quais Jesus se dirigiu podem abranger tanto entidades demoníacas quanto humanas, e até mesmo anjos errantes. Fato que a Bíblia não explica claramente esse assunto. Há uma vertente teológica que pensa ser plausível considerar que os espíritos mencionados no trecho se refiram a anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violar a lei de Deus, liderados por Lúcifer, que os enganou e os rebelou contra seu Criador. Embora o trecho não revele explicitamente o conteúdo da mensagem de Jesus para aqueles espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, dado que os anjos não podem ser salvos. O foco da comunicação de Jesus pode ter sido outro, possivelmente relacionado à sua autoridade divina e à confirmação do julgamento sobre aqueles que se rebelaram contra Deus. Hebreus 2, versículo 16, sustenta essa tese de que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Sob essa perspectiva, é concebível que Jesus tenha ido ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar a conquista sobre a morte e Satanás. Um trecho adicional que oferece insights sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é encontrado em Efésios 4, versículos 8 a 10. Este trecho menciona que, ao subir às alturas,
Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons para os homens. A expressão subindo implica que ele também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que ascendeu acima de todos os céus, cumprindo tudo, como Paulo menciona, se referindo ao Salmo 68. Este ato de levar cativo o cativeiro é interpretado como o momento em que, após assegurar a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os conduziu para sua morada permanente no céu. Essas personalidades redimidas incluíam Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz, e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente. Jesus os conduziu do Hades, o lugar dos mortos, para sua nova morada espiritual. Em síntese, há bastante confusão em relação a esta pergunta. Afinal de contas, a alma de Jesus foi ou não foi ao inferno no período entre sua morte e ressurreição? A resposta é um sonoro "não sabemos". Na realidade, esse conceito vem principalmente do credo apostólico, que afirma que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e que desceu à mansão dos mortos. Há também algumas poucas escrituras que, dependendo de como são traduzidas, descrevem a ida de Jesus ao inferno. Estudando esta questão, é importante que primeiramente possamos compreender o que a Bíblia nos ensina a respeito da esfera dos mortos. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever a esfera dos mortos é Seol. Esta palavra simplesmente significa lugar dos mortos, ou lugar das almas ou espíritos que partiram. A palavra grega do Novo Testamento que é usada para inferno é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. Ou seja, a interpretação mais provável é que Jesus tenha descido à sepultura, cumprindo todos os estágios da morte e não ter ido ao inferno como muitos pensam. Até porque o inferno é uma esfera futura, ou seja, ainda não há ninguém no por lá. O importante é ver essas questões como uma curiosidade apenas, e não como uma doutrina, pois esse tema é irrelevante. O que precisamos entender como relevante e como doutrina é o nascimento virginal de Jesus, sua divindade, sua humanidade, sua morte imerecida, sua ressurreição, ascensão e, acima de tudo, sua volta, que está batendo à porta. Existe um ditado que diz: aonde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Esse tema é um daqueles que podemos dizer que a Bíblia não teve interesse em ser clara conosco. Fique conosco para mais vídeos como este, com mensagens bíblicas importantes para a nossa vida. O seu like e comentário ajuda demais que esta mensagem chegue a mais pessoas, pois eu creio que existem pessoas que precisam ouvir esta e outras palavras que temos aqui no canal. Você também crê? Deus te abençoe e te proteja.